Nós vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes com o infectologista Marcos Boulos. Como é que vai o senhor? Tudo bem, doutor Boulos? Eu vou bem, você também? Tudo bem. Tem uma boa notícia aí, parece que está pintando, né? Que é a redução das mortes por coronavírus aqui no estado de São Paulo. Queria que o senhor explicasse, contasse aí os números para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bem, nós estamos vendo a diminuição dos números aqui na região metropolitana há uns 15 dias, onde tem menos casos internados, principalmente na UTI, e com menos mortes. E esse número continuava aumentando porque o interior estava aumentando muito. Agora, com a redução mais acentuada na região metropolitana, o estado começa a reduzir também nesta última semana. Significa que nós chegamos no pico e agora devemos diminuir. Pois é, doutor Boulos, a China está com um problema agora em Pequim. Nós sempre estranhamos os números divulgados pela China, mas sabemos como o regime é fechado, nem sempre são exatos. Eles continuam divulgando pouco mais de 4.600 mortes, quando só aqui no estado de São Paulo nós já temos mais de 10 mil. Mas agora a China abriu, pelo menos para o noticiário, esse problema em 11 bairros de Pequim, que juntos devem dar aí o quê? 1 milhão e pouco de pessoas, né? Pequim é uma das cidades mais populosas do mundo. E há a preocupação agora com a chamada segunda onda. Será que está acontecendo isso na China, doutor Boulos? Olha, é possível, porque a China tem um número de habitantes enorme, mais de 1 bilhão de habitantes, e a infecção ficou restrita a Wuhan, que tem em torno de 20 milhões de pessoas. Então, a maior parte dos chineses não teve contato com o vírus. Então, a possibilidade de o vírus circular e reaparecer não é pequena. No nosso caso específico, como nós tivemos uma disseminação maior no país, até por uma questão política que nós não conseguimos ter uma centralização de ações, então o número de infectados acaba por habitante começa a ser maior que o da China. Então, é possível que na nossa segunda onda, que também deve existir, seja bem menor. Dr. Marcos Boulos, infectologista, membro do Centro de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Dr. Boulos, queria lhe perguntar o seguinte, quando a gente fala em redução sobre o número de mortes de Covid em São Paulo, e é claro que a gente deve comemorar, mas o dado que a gente tem aqui é o seguinte, daquele consórcio formado por alguns órgãos de imprensa, não é? 1.526 mortes registradas entre 31 de maio e 6 de junho, 1.523 mortes entre 7 e 13 de junho, ou seja, uma redução de 3 óbitos. Não é muito pouco para já se falar em redução, doutor Boulos? No estado, sim. Eu posso dizer para você que talvez no estado nós estamos no pico agora. Então pode oscilar um pouquinho. Ou a redução maior é na região metropolitana de São Paulo. Que até por uma razão, nós começamos 3 semanas antes da epidemia do que no interior de São Paulo. Então eles estão atrasados com relação a isso. Então ainda continua aumentando no interior, vai aumentar um pouco mais, mas como a população da região metropolitana é muito grande, o número total vai continuar reduzindo, sim. É muito provável. Esse número, doutor Boulos, já engloba os dias em que houve um relaxamento da quarentena aqui no estado de São Paulo, nas regiões do estado de São Paulo, ou é um número pré-relaxamento dessa quarentena? Ele já está englobando essa liberação, apesar que na liberação mais intensa nós estamos começando a sentir agora. Então pode ser que esse número não oscile demais na próxima semana por causa disso, porque com a liberação, principalmente no interior, houve um afluxo de pessoas muito grande na rua e isso pode ter, de fato, dificultar um pouquinho essa redução. Em alguma região do estado de São Paulo há ainda risco de colapso dos hospitais ou isso já está descartado de forma geral no estado de São Paulo, doutor Boulos? Não está descartado, no interior não está. Nós temos regiões como Ribeirão Preto, que está quase com a totalidade dos leitos lotados. Nós temos Campinas também, está quase 100% dos leitos. Então nós estamos com uma situação ainda bastante delicada nessas regiões. Presidente Prudente também. Doutor Boulos, uma pergunta até pessoal. O senhor já está emplacando aí quase 50 anos de carreira nas clínicas, não? Isso, eu tenho 73, quase 50 anos, 47 anos. A gente acompanha já faz tempo, mas a saúde no estado de São Paulo, as clínicas, felizmente, né, continuam sendo uma referência.
mas foi se deteriorando. A saúde pública, né, foi se deteriorando ao longo dos anos. Tanto é que chegamos nessa situação que estamos dependendo até de doações, o que é saudável até, né? Mostra aí o envolvimento de entidades privadas, de grandes empresas, nesse momento tão difícil. Agora a preocupação é depois da pandemia. Será que nós vamos voltar ao que era antes dela, com abandono de equipamentos que ficam aí jogados num canto, doutor Boulos? Olha, você tem razão. A saúde pública nossa está muito ruim há muito tempo. O sucateamento do material, os hospitais com leitos fechados por falta de recursos humanos. Há muito tempo não se contratava recursos humanos na área da saúde. Eu diria que o SUS estava sendo depredado. Neste momento, que com a epidemia, como todas as epidemias acontecem, existe uma atualização de todo o processo do SUS. Então é provável que num primeiro momento nós estejamos bem, porque foram contratados recursos humanos agora, você tem os aparelhos, mas se continuar a mesma política, o que parece, já que nós vamos ficar 20 anos com investimentos congelados na área da saúde, é possível que isso volte ao que estava em pouco tempo. Doutor Marcos Boulos, o repórter Lucas Herrero, o repórter da Rádio Bandeirantes, está ao vivo aqui com a gente também, com os últimos números da Covid na cidade de São Paulo, não é, Lucas? Bom dia. É isso, Thaís. Bom dia a você, bom dia também ao doutor, bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. São 2 bons números aqui na capital paulista. Primeiro, que a gente manteve baixo o número de pedidos de internação. Em junho, não passou de 40 a quantidade de solicitações diárias de novas entradas de pacientes com Covid-19. Sexta-feira, por exemplo, foram apenas 37 pedidos. Lembrando que no fim de abril, o pior momento da epidemia aqui em São Paulo, eram cerca de 350 pedidos em média, ou seja, manteve-se aí a redução de 90%. Já a ocupação dos leitos de UTI, Thaís, nos hospitais municipais é de 59%, a menor taxa desde o início da epidemia. É bom dizer que esses dados foram passados pelo secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, aqui da capital paulista. Em compensação, a gente tem alguns dados um pouco diferentes, comparando as últimas semanas aqui na capital, Thaís. Semana retrasada foram 601 mortes, além de 16.071 casos confirmados, e na última semana a gente teve 661 óbitos, além de 19.518 casos. Aumento de 10% então nas mortes e de 21% nos casos, contrastando, na verdade, com o que a gente trouxe nos primeiros dados. Obrigada então ao Lucas Herrero, repórter da Rádio Bandeirantes. Doutor Boulos, são dados que são complementares, né? Número de mortes, taxa de internação, também taxa de procura por hospitais, ocupação de UTI. Em relação a novas internações por Covid no estado de São Paulo, a situação é semelhante à da cidade, ou seja, com uma grande queda sentida nas últimas semanas, não? Nós estamos observando, sim, queda das internações, já faz umas 3 semanas aproximadamente que nós estamos diminuindo a demanda nas UTIs. A Cross não está tendo muitos pedidos mais para atrair para as UTIs. Isso mostrava que nós estávamos chegando no pico, o que é provável. Claro que a flexibilização atrapalha um pouquinho, porque a flexibilização deve ocorrer quando está decrescendo. E houve a flexibilização, principalmente no interior, quando os números ainda não estavam decrescendo. Isso faz com que nós tenhamos talvez um número maior de casos e talvez demore um pouquinho mais para diminuir no estado todo. Doutor Boulos, qual é a situação nas clínicas? Em quantos pacientes com o coronavírus? O Hospital das Clínicas é o hospital de referência principal dos casos graves, então nós estamos lotados. O Hospital das Clínicas mantém uma lotação total, enquanto os hospitais de campanha estão diminuindo, porque tudo vai sendo drenado para os hospitais de maior capacidade técnica. Então nós estamos lotados, mas a demanda também está diminuindo. Doutor Boulos, para a gente encerrar, o lockdown em São Paulo fica cada vez mais longe com esses dados? Essa possibilidade já está descartada pelo Centro de Contingenciamento do Coronavírus? Olha, se fosse por nós, o lockdown teria existido há algum tempo atrás. E nós soubemos da dificuldade ou impossibilidade de fazer o lockdown, porque para você fazer lockdown você precisa do exército. E nessa questão política que nós estamos atravessando, que inclusive dificulta muito o controle, parece que não seria dado o exército para que a gente pudesse fazer isso, porque você precisa de força militar praticamente, para evitar fluxo de pessoas no estado de São Paulo, de entrada e saída.
Então isso se tornou inviável politicamente e tecnicamente também. Por isso foi descartado. Quero agradecer ao infectologista Marcos Boulos, que conversou conosco aqui, ele que é um dos integrantes do Centro de Contingenciamento do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, Dr. Boulos. Eu agradeço a todos vocês e a todos os ouvintes.